Nascido em Parma, é o filho do meio de uma família originária do norte da Itália. Aos 14 anos mudou-se para Milão e aos 25 veio para o Brasil, se naturalizando brasileiro em 1981. Hoje, empresário, escritor, político e filósofo. Ainda bem jovem, antes dos 30, fundou a SADA Transportes e Armazenagens no estado de Minas Gerais. Dando sequência à invejável trajetória de sucesso, optou pela diversificação e ampliação de seus negócios, que foram consolidados por meio da criação do Grupo SADA, composto atualmente por mais de 30 empresas e atuante em diversos segmentos da economia. Além de empresário, foi deputado federal por 4 mandatos seguidos, entre 1991 e 2006. Em 2016, trocou o poder legislativo pelo executivo, e foi eleito pela primeira vez prefeito, escolhido no primeiro turno por 61,64% do eleitorado da cidade de Betim. Em 1996, lançou o jornal Tempo e, em 2002, o tabloide Super Notícia, que se transformou no jornal popular mais lido do Brasil, colecionando vários prêmios como o veículo de comunicação do ano em sua categoria, na liderança entre os jornais mais lidos do país, fechando o ano de 2015 com a circulação média de 306.507 exemplares impressos por dia. Senhoras e senhores, com vocês, Vitório Medioli. Seu Vitório, o que levou o senhor a trocar o presunto de Parma, o filé à parmegiana, por nosso pão de queijo e o nosso café com leite? Bom, isso é uma história que começou em 1976. Abriu-se uma oportunidade com a instalação da Fiat aqui em Betim, de montar inicialmente uma atividade de transporte. E aí peguei o primeiro avião, vim para cá, gostei e acabei depois ficando. Apesar no começo eu ter um compromisso de ficar apenas 2 anos. E gostei muito, enxerguei grande potencial e agradei muito do estilo de vida do Brasil, do potencial que tinha o Brasil naquele momento, imenso. E em comparação a uma Itália pequena, com muita dificuldade. E aí me dei muito bem. O senhor cresceu exponencialmente junto com aí o ramo automobilístico e bem como também toda a industrialização do Brasil. O senhor pegou a década de 70, 80 e viu de perto aí todo esse desenvolvimento, né? Eu acreditava no Brasil e investi comprando barato em empresas que ninguém queria mais. Na realidade, em Sete Lagoas, cheguei quando a Formin passou por uma dificuldade incrível. Tinha um pouco mais de 100 funcionários, produzia quase nada, não tinha nem lâmpadas lá dentro do galpão. Aí eu cheguei, peguei a Formin, virou SADA Forjas e levantamos de uma produção de cerca de 300 toneladas por mês a mais de 2.000 toneladas, a mais de 700 empregados. E aí expandimos na usinagem de peças. A empresa ficou muito boa e interessou um grupo espanhol. Eu não tinha um conhecimento muito profundo de forjaria. E quando chegam esses gigantes internacionais e botam pressão, nós decidimos vender, mas ficamos de sócios com a OMR, depois a Streparaba, chegou a Iringhausen, e montamos um distrito industrial com a SADA sócia. E hoje tem na OMR, produzindo muita coisa, exportando para o mundo inteiro. E é uma empresa de altíssima tecnologia, inclusive muitas seções são robotizadas. Trouxe para o Brasil uma qualidade fora de série. A OMR produz componentes muito complicados, cabeçotes 16 válvulas, peças complexas, né? E hoje é uma realidade lá dentro. Você é referência não só nacional como internacional no ramo empresarial.
Agora, o que pouca gente sabe é o seu gosto pela filosofia e também pela leitura. Eu não estudei economia, não estudei engenharia, nem administração. Eu estudei mais filosofia e direito. Eram as duas coisas que mais me atraíam. E eu acho que, inclusive, você pode ver a nível mundial os grandes instituidores de empresas não são formados. Eu não formei, mas tenho um conhecimento eclético. E parte muito do conhecimento filosófico, religioso. São pessoas que se questionam internamente e que tem um lado espiritual mais atento. Eu acho que isso muitas vezes pesa mais que a própria engenharia. O senhor é um indivíduo bastante interessante, apesar de não formado. O senhor é adepto do esporte, enquanto até um financiador, nós vamos falar mais para frente, mas o senhor é um curioso nato, gosta de filosofia, é um assunto que poucos têm afinidade e muito difícil de compreender, mas no fim das contas, inclusive no seu momento atual, o senhor foi parar na política. O que levou o senhor para a política? Na política, quando você vê que as coisas poderiam funcionar melhor e não funcionam, você tem um estímulo a participar, a dar de si os conhecimentos, a vontade, a disposição. Aí eu, em 1990, recebi um convite para participar de uma chapa de candidato a deputado federal. Tinham 7 deputados federais na minha chapa, é possível, em teoria, que eu me elegesse. Depois fui mais votado que outros 6. Só Écio Neves que foi mais votado que mim na minha primeira eleição. Que era do Tancredo, tinha um grande apoio, né? Agora, eu não tirei muitos votos, mas dentro do PSDB disputavam 7 deputados federais com mandato. Eu cheguei na frente de 6 deles. E aí começou, mas eu peguei para valer a política, com todas as coisas que faço, na realidade, procuro entendê-la, ir a fundo. Tanto é que o senhor foi eleito 4 vezes e com recorde de superação de votos em todas as eleições posteriores. Exato. Eu não migrei de um lugar para outro, só expandi, né? Foi uma mancha de óleo, né? Uma gota de óleo que... nas regiões onde eu fui chamado, que eram regiões difíceis, o meu partido não estava estruturado, na Serra da Mantiqueira, no Jequitinhonha. Depois aqui na região metropolitana, onde eu vivo, na última eleição, tirei mais de 80 mil votos. Fui um dos mais votados da região metropolitana. Mas eu expandi. No Jequitinhonha, fui mais votado no Jequitinhonha, fui mais votado no Circuito das Águas. E começando de alguns municípios, os demais depois me convocavam para também representar esses outros municípios. Eu sempre deixei pouca gente sabe, as pessoas veem o senhor pelo lado empresarial e associam aí ao capitalismo, mas a sua bandeira era a distribuição de renda, inclusive. O senhor, pouca gente sabe, mas o senhor é autor da Lei Robin Hood, Minas por Minas. A Lei Robin Hood, que ganhou o prêmio Unicef, e eu entreguei a Eduardo Zeredo. Um dia, viajando de helicóptero com ele, falei: olha, a nível federal nós estamos estudando a redistribuição, e na época não havia dados fáceis. Agora, no meu gabinete, montamos o quadro de toda Minas Gerais e que tipo de impacto daria uma redistribuição do ICMS com alguns critérios diferenciados, não apenas aquele de valor adicional fiscal. Porque, na realidade, o imposto teria que ser distribuído por habitante, todo mundo igual perante a lei, mas o senhor privou pela região. Não recebia absolutamente nada de ICMS. Nem produzia. Só a FPM. Aí, quando entramos com isso, os pequenos municípios de Minas Gerais tiveram um impacto fabuloso, porque, sobretudo nas regiões mais pobres, adicionou alguma coisa. E ainda hoje é a razão de desenvolvimento de certas regiões. Sim, Aí depois Eduardo Zeredo, como governador, fez dele a minha proposta, e eu era deputado federal, mas ele reconheceu quando fui buscar o prêmio nos Estados Unidos, me convidou, mas eu não ia, porque também...
Mas é importante também outros projetos de lei que eu apresentei, depois foram encampados pelo governo, desregulamentação do transporte de passageiros, o serviço civil voluntário. Tem um que está sendo muito usado agora, é tornozeleira eletrônica. Tornozeleira. Que é do senhor também. Quando eu entrei com isso, ninguém entendia o que é isso. Na realidade não se chamava de tornozeleira, era de rastreamento. Poderia ser ou através de um bracelete ou através de tornozeleira. Mas passou com louvor, só que depois o governo chega lá, muda uma vírgula e faz dele apropria da ideia. A comissão de fiscalização do governo, não existia comissão de fiscalização na Câmara. Entrei com o projeto, aí depois a Câmara encampou o projeto e fizeram. Mas o importante para mim não é aparecer nesse projeto, o importante é que ele seja colocado em prática. Né? Porque a própria tornozeleira, se ela fosse usada hoje como campanha, talvez já garantiria o senhor a eleição, porque nunca foi tão usada. Sim. Né? Mas na realidade o governo, depois de ter passado na Câmara, ele apressou, chamou para si, entendeu? Na tramitação no Senado. Mas aí chegamos ao ponto de hoje que o senhor aprendeu muito, ou talvez ensinou, no Legislativo, até chegar hoje, depois de uma carreira política consolidada, ao Executivo, que talvez se adeque melhor ao seu perfil, não? Sim, na realidade dentro do Legislativo você pode ajudar, mas não pode executar. A execução é muito mais prática, né? E também o sistema presidencialista adotado no Brasil dá ao presidente, ao governador, ao prefeito um amplo poder. E, de qualquer forma, o legislativo é fundamental para tudo, né? E nós tivemos um trânsito legislativo muito bom. Depois se permite entender como funciona a política, o governo federal, estadual, as relações entre os poderes legislativo, executivo, judiciário. É uma universidade. Nós temos hoje uma tendência mundial pela opção de gestores na frente do poder público, é o caso do senhor. Nós temos aí o Dória, nós temos o próprio Donald Trump, né? O que o senhor acha que levou aí a população a começar a optar por pessoas que foram bem-sucedidas na sua vida privada, ao invés daqueles famosos políticos de carreira? Hoje é uma crise profunda, né, na política a nível mundial, porque a política ela vive num mundo quase de ficção. E enquanto a gestão, a administração, ela te leva a sustentabilidade e a desenvolver o conceito de sustentabilidade. Cada ação ela tem que ser amarrada, tem que ter um começo, um meio, um fim. Na política, os mandatos são curtos, as pessoas abusam de demagogia, fazem do mandato um projeto de poder, também é um mandato relativamente curto, e todo tipo de exploração acaba se prevalecendo o interesse social, o interesse nacional, patriótico. E você vê hoje na Lava Jato que descortinou o raciocínio e a forma de conduzir. Agora, parece que houve também, até pela essa facilidade de informação, hoje não existe mais aquele monopólio da mídia, com as redes sociais, né? Ficou muito mais fácil ter acesso às informações. Mas o senhor não acha que o eleitor, apesar de estar mais atento, até pelas urnas nós estamos vendo grandes caciques que não se reelegeram, em contrapartida ele ainda não está usando o voto de forma correta, em razão da grande abstinência que está em todo o país. Ou seja, o eleitor não está votando tão errado, mas muitas vezes está deixando de votar. Agora, as redes sociais, na realidade não é que informam muito, mas criam uma pressão sobre os veículos de mídia. Porque hoje, você separar o joio do trigo dentro das redes sociais, você vai descobrir que é 95% de joio, 5% de trigo. Foi muito prostituída, né, a rede social. Todo mundo pode falar o que quer. Até porque a própria interferência dos interessados, dos políticos. Você vê que cada partido age clandestinamente dentro das redes sociais.
marretando o adversário, enaltecendo ele, e vice-versa. E hoje, para você separar o que na realidade é real, você sai num site de uma grande editora, a editora, né, tem uma credibilidade maior. Entretanto, a rede social gera uma pressão, porque a manipulação da informação ela é desmascarada muito rapidamente. Né? Não é que seja substituída por uma coisa mais elaborada, mas é desmascarada. Portanto, você hoje lança no portal, nós temos o jornal O Tempo, que é hoje o maior portal de Minas. Qualquer erro, ele é corrigido imediatamente. E é aberto, porque entra no pé da coluna, colocando a errata, né? A errata. Então, depois, até de maneira polêmica, geram polêmica. Agora, você tem que saber resistir, porque às vezes você colocou a informação absolutamente certa e tem alguém que entra contestando, entendeu? Que quer falar tanta mentira até que ela se torna uma verdade. Não é exato, porque agora tem políticos que são pegos aí, né, digamos, de calça curta, né? E vem a notícia, não, é mentira, mentira. Agora você vê na Lava Jato tem 400 se declaram inocentes. Entretanto, foram roubados bilhões e não tem culpado. Foi bom o senhor falar em Lava Jato, nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas no segundo vamos entrar nesse assunto aí na lista do Fachin, com essa enciclopédia viva que é a Vitório Medioli. Não sai daí. O empresário entrou na política em 1989, aos 38 anos, quando se filiou ao PSDB. Ao todo, disputou e foi eleito em 4 eleições para deputado federal. Sua primeira eleição foi em 1990, quando na estreia obteve 22.920 votos. Reelegeu-se na segunda, em 1994, obteve 72 mil votos. Na terceira eleição, em 1998, recebeu 80.763 votos e em outubro de 2002 elegeu-se novamente para cumprir o 4º mandato, obtendo 197.586 votos em 621 municípios mineiros, sendo na época o candidato mais votado pelo PSDB em Minas Gerais e o 4º mais votado do estado dentre todos os demais candidatos. Em 2009, filiou-se ao Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, como uma alternativa aos 2 modelos políticos desgastados no governo do estado e no governo federal. Segundo ele, estes modelos estáticos seriam incapazes de dialogar. Em 2016, Medioli candidatou-se pela primeira vez ao cargo de prefeito de Betim, quando, mesmo disputando a corrida eleitoral contra outros 10 candidatos, o empresário foi eleito ainda no primeiro turno com 119.750 votos, atingindo o percentual de quase 62% dos votos válidos. De volta com Vitório Medioli no programa de Entre Linhas especial, com essa enciclopédia viva de filosofia, política e gestão. O que o senhor não sabe? O senhor sabe de tudo um pouco. Eu sempre me interessei em muitas coisas, né? E quando me interesso, procuro ir até o fundo, né? Eu sou meio perfeccionista. E fazer eu tenho bem facilidade feito também de leitura, né? Depois a minha formação, na realidade, em cima de coisa complicada,
Aí se abre depois, é um raciocínio mais rápido. Vamos voltar a falar do atual momento do Brasil político, né? Estamos falando aí sobre os políticos de carreira, a questão dos eleitorados, dessa insatisfação, e nós temos hoje um momento que para muitos é considerado como crise. Na minha opinião pessoal, eu vejo como um momento necessário de limpeza. O que o senhor acha deste momento crítico político do Brasil? Porque não está sobrando praticamente ninguém dos grandes. Não, mas exatamente, é um conceito filosófico, né? É na crise que as coisas mudam. E normalmente mudam para melhor. Tem que saber suportar esse momento, é grave. Entretanto, o Brasil é um país novo, não acumula ainda o povo brasileiro como um todo uma experiência como outros países passaram. Temos ainda a educação, o sistema educacional muito atrasado em comparação a outros países. Tem uma distribuição de renda totalmente desregulada, né? Nós temos gente que ganha muito pouco, gente que ganha muito, mas também em termo nível regional temos estados riquíssimos e outros paupérrimos. Isso é o Brasil. Agora, a política brasileira é muito influenciada pela divisão regional. E tem regiões mais evoluídas, outras menos evoluídas. Nós estamos na média, né? E a média ainda é relativamente baixa. Alguns estudiosos falam que o grande problema do Brasil é histórico, pela nossa forma de ocupação. Nós somos explorados, nós não conquistamos, não tivemos guerras civis, não brigamos por nós. O senhor acha que tem esse problema histórico? Essa intervenção da colonização brasileira, onde se dava e tirava o que queria pelos colonizadores? Não, é verdade. Entretanto, a verdade está sempre no meio, né? Nos extremos. Essa verdade absoluta. Não tem verdade absoluta. Agora, tem pessoas que fazem da exploração uma desculpa também, jogam tudo na conta. Não, nós fomos explorados, nós somos explorados. Mas, na realidade, aqui vivemos uma democracia ampla. Cada um pode se constituir, pode fazer. As dificuldades são iguais para todos. E, claro, tem alguns que partem de um patamar um pouco mais alto. Mas o que faz a diferença, na realidade, é a capacidade pessoal. Vem da educação. No Brasil, a educação é lastimável, né? Eu vejo aqui em Betim os graves problemas da educação pública. Mas você vive dentro de um ambiente que tem a possibilidade de você emergir dentro dele. E temos muitos exemplos de gente que emergiu do nada e se fez, hoje são grandes empresários, são pessoas bem-sucedidas em vários ramos. Portanto, você pode dizer, é mais difícil, né? Dependendo do ponto de partida, concordo. Entretanto, é um país que ainda gera possibilidades, né? E vão a cada momento se ampliando. As redes sociais, a comunicação em sentido geral, né? Leva um grande volume de informações, e as informações geram também conhecimento nas pessoas. E o conhecimento é fundamental. Inclusive é ligado ao conceito de liberdade, né? A liberdade vem da capacidade de escolha. Se você pensa bem, se um tem mais conhecimento, tem mais capacidade de escolher. Portanto, tem mais opções de se sair bem de determinadas circunstâncias. E hoje, dar educação, acesso à cultura, a intelectualização das pessoas, isso é que vai ampliar as possibilidades do Brasil crescer. Nós tivemos aí a famosa lista do Fachin, onde nós tivemos vários nomes, dentre eles os maiores figurões do cenário político brasileiro, incluindo o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, líderes de vários partidos, ou seja, teoricamente pessoas que deveriam ter a conduta inabalável. O senhor, onde é que está o erro? O que tem de tanto errado com a nossa política? É o sistema, é o eleitorado? Houve um divisor de águas, né? Eu estava passando o meu último mandato. Meu último mandato, eu elegi em 2002.
Em 2006 não me recandidatei. 2004, na realidade, a lógica do Congresso ela deteriorou muito. Havia sempre o dano que se recebe, mas muito limitado e muito restrito. Aí, no primeiro governo Lula, a coisa realmente tomou um rumo. Eles falam muito da institucionalização da corrupção. Sim, Era comum na época do senhor essa corrupção explícita, como é hoje? olha, estamos aqui em Betim, a Petrobras tem uma das maiores refinarias aqui. Eu nunca entrei, fui parlamentar 16 anos do lado do governo, nunca entrei na refinaria. Depois de 2004, sei lá, porque do partido do presidente, vai na refinaria, quer fazer o que ele quiser. E aí virou a Petrobras Uma madeira, né? Uma teta de uma lavra, né? Uma lavra, cada um tirava. Aí, portanto, houve uma quebra de paradigma, sabe? As estatais, havia algumas exportações, mas não um ponto que estamos vendo hoje, faz uma refinaria lá em Pernambuco e ceifam os 20 bilhões dividido entre quadrilha, plataforma, posto de petróleo num lugar, no outro, e depois parlamentares, sendo donos de diretoria da Petrobras, mandando lá dentro. Isso deu no que deu, né? E os espertos, tipo o caso do Odebrecht, não apenas elas, porque o esquema revelado pelo Odebrecht é igual das demais, só que o Odebrecht era mais usado, é aquela que tinha um motor, digamos, de maior cilindrada, né? Portanto, mas as outras também seguiam a mesma balada. O senhor tem uma bandeira muito interessante, como eu já falei, que é a da distribuição de renda. Eu falo interessante porque o senhor acumulou muita renda pelo trabalho, concluiu que há uma desigualdade, inclusive de oportunidades, com relação à educação. Então nós temos do lado aí o senhor como um vencedor, que acumulou renda e percebeu a desigualdade da distribuição. Quero chegar na pergunta que hoje se fala muito em reforma, principalmente trabalhista, previdenciária. A tributária está um pouco de lado, mas também imagino que o senhor julgue necessária. Qual é a opinião do senhor sobre essas reformas propostas, principalmente a tributária, trabalhista e previdenciária? Olha, um país que ainda tem muito a desenvolver, que tem uma renda per capita média muito baixa, como é o Brasil, ele não pode se dar o luxo de uma carga tributária tão elevada. Porque a carga tributária, quanto mais alta, mais inibidora é do desenvolvimento econômico. E tem que ser dosada. Nós estamos num nível de carga tributária que é muito além daquilo que seria permitido a um país em via de desenvolvimento. E depois servir-se ela para serviços sociais e atendimento de qualidade, mas na realidade não serve. Serve a isso, a pagar banqueiro, 500 bilhões por ano de juros, a pagar aposentadoria descabida, não digo aquela do trabalhador, mas dos privilegiados, tem aposentadoria de 50, 60 mil. Tá? Entendeu? E aí que também a necessidade de pôr um teto, porque um teto geral. Todo mundo igual, entendeu? Não pode ultrapassar um determinado teto. Quer ganhar mais, tem que aderir a um fundo privado. Aí tira do dele, bota lá dentro para receber na frente. Agora, não pode tirar dos outros. Um que ganha uma aposentadoria de 60 mil, precisa de uns 6 mil pessoas de salário mínimo para contribuir para ele ganhar 60 mil, entendeu? Muito se questiona esse gargalo, fala-se muito aí dos funcionários públicos federais, os políticos, os magistrados, que são a minoria, mas que têm a aposentadoria equivalente a milhões de pessoas. Tem que separar, entendendo? A direito à aposentadoria todo mundo tem. Um deficiente físico, um idoso, mulher depois de uma determinada idade, também homem depois de determinada idade, tem que ter, mas tem que separar aquilo que é o direito que você tem ao privilégio que você tem. Aqui dentro de Betim tinha aposentadoria no Empreme, no Instituto, de 60, 70 mil reais. Você imagina como é que pode, Betim, pagar aposentadoria de 60, 70 mil reais? O senhor acha que não há uma desproporção de todo o sistema? Primeiro, pelo número. Nós temos aí
no Congresso Nacional mais de 600 parlamentares entre deputados e senadores. Num país do tamanho do Brasil, tudo bem, um país grande, mas de estado nós temos aí, são 23 ou 26 estados federativos. 27, mais o Distrito Federal. Com tanta gente ganhando tanto, e por que não copiar exemplos como Suécia, os países aí normândicos, onde se tem muita riqueza, mas o político só mesmo renunciou ao salário do senhor. Eu, quando entrei em 90 no Congresso Nacional, o ganho de um deputado federal era $4.500, ou seja, hoje a R$13.500 bruto. E você tinha direito a 6 assessores, com um salário desse tamanho. Hoje evoluiu a mais de $10.000, verba de gabinete são ao redor de R$30.000, são mais $10.000. Eu não tinha verba de gabinete no primeiro mandato. Essa coisa foi evoluindo. Nos últimos anos, estourou. Depois de 2002, a coisa foi virando um absurdo. Direito a 20 assessores. Hoje, se você pega a Câmara dos Deputados, que tem um orçamento de quase 6 bilhões, e divide por 513 parlamentares, são 10 milhões por ano por deputado. O Senado, se você pega, é 4 bilhões e meio, é dividido pelo senador, são 50 milhões. Ou seja, o povo, quando você vê um senador, são 50 milhões que te custa por ano. E no mandato, 200 milhões. Será que é necessário tudo isso? O senhor concorda que político é um dever cívico? Ninguém é obrigado a se candidatar? Vai quem quer? Olha, política, qual é o sentido de política? Polis, é a cidade, é a arte de se viver na cidade, ou seja, de se viver em contato com os outros. Essa que é a política, né? É a arte de viver numa comunidade que forçosamente vive dentro de um círculo restrito. É a política que se fazia nas cidades gregas, né, que eram cidades-estado, passou a ser a política dos estados, das nações, em sentido mais amplo. Agora, todo mundo tem um dever, né, já que está vivendo dentro de uma sociedade, de prestar atenção à política, porque ele é um corresponsável daquilo que está acontecendo, e ele também é uma eventual vítima daquilo de errado que está acontecendo. Agora, quem domina a política tenta fazer dele uma coisa complicada, uma coisa difícil até de novo um cartório, né? Uma corporação fechada. Se fala uma linguagem pouco acessível, em jargão, entendendo o quê? E como na realidade em quase todas as profissões, porque há uma defesa. Hoje a defesa do mundo político em relação à sociedade é brutal. Você vê que não é para o povo, porque o povo fica blindado de ter acesso à política. Você tem uma política para fazer o bem do povo, e na realidade está lá para fazer o bem do bolso de alguns. Agora, isso aí é uma traição, entendeu? E nós vivemos um momento muito complicado da vida nacional, porque agora, né, desmascarou o que estava acontecendo. E também, me falar, eu fui deputado. Na minha época de deputado, olha, não acontecia no volume que acontecia. Mas eu quero que o senhor segure um pouquinho, que o senhor entrou nesse caso, ano que vem é ano de eleição. Então vamos deixar esse papo para o terceiro bloco, porque nós temos muito que ouvir ainda do senhor. Combinado. Voltamos no terceiro bloco com o Vitório Melhor.
fundou em Betim o Sada Vôlei, que em 2009 fez parceria com o Cruzeiro, criando o Sada Cruzeiro. A equipe é a mais vitoriosa da história do voleibol masculino brasileiro, com inúmeros títulos, tais como de tricampeão mundial de voleibol, tetracampeão da Superliga Brasileira, 7 vezes campeão mineiro, bicampeão da Copa do Brasil e bicampeão sul-americano. O Sada Cruzeiro é o atual campeão de todos os torneios possíveis que permitem a sua participação. Maior revelador de talentos do vôlei nacional, o clube aposta nas suas categorias de base, que também já acumulam muitos títulos. Além de patrocinar e gerenciar o Sada Cruzeiro, o Grupo Sada, sob orientação de Vitório Medioli, atua em projetos sociais em parcerias com o SESI, como a criação de escolinhas de vôlei que oferecem gratuitamente iniciação esportiva e social para cerca de 1.200 crianças e adolescentes em Belo Horizonte, Betim e Contagem. Desde que chegou ao Brasil, Vitório Medioli é conhecido por sua atuação no terceiro setor. Foi o responsável pela criação da Fundação Medioli, entidade mantenedora de diversas atividades filantrópicas, com destaque para o Núcleo Infantil Ana Medioli, localizada no Jardim Teresópolis, na cidade de Betim. A instituição atende 185 crianças carentes com idade entre 0 e 5 anos e é referência em educação infantil no município. Medioli também ajudou a construir diversas entidades, como o Lar das Meninas, 2 associações de pais e amigos excepcionais, 8 creches e 12 centros comunitários. De volta no terceiro bloco com o Vitório Medioli, como terminamos aí o segundo bloco, voltamos falando sobre política no cenário nacional. Senhor Vitório, terminamos aí falando sobre a sua opinião no que diz respeito a usurpadores aí da vida pública. Ano que vem é ano de eleição, estamos passando aí por um momento conturbado, onde o eleitor tem pouca fé e pouca esperança. O que o senhor vê aí para o ano que vem no campo político a nível estadual e nacional? Olha, nós estamos no meio da tempestade, né? E tem que ver quando o furacão da Lava Jato acabar, ou quando a fase mais aguda se amenizar, o que vai sobrar. E o que parece, a realidade que vai sobrar vai ser muito alterada. Pessoas se encontrarão impossibilitadas de se candidatar, ou não encontrarão respaldo dentro do eleitorado. E também o eleitorado, depois desse amadurecimento, do conhecimento que tomou dessa bastidores da vida política nacional, ele adotará outros sistemas e outros critérios. Agora, hoje a bola de cristal ninguém tem, não sabe quem vai sobreviver e em que condições vai sobreviver, mas é uma tendência, é lógica, né? A população vai ser muito mais crítica, vai querer um perfil de pessoas que não tenham esse vínculo com a politicagem, né? E a politicagem hoje está mostrando a cara mais feia que ela tem. Portanto, não adianta aquela demagogia de antigamente, não adianta a compra de voto, não adianta essa posição de prometer mundos e fundos que depois escondem o engodo, entendendo? Aí você fica fisgado, a coisa fica feia. Agora, o senhor falou uma coisa que muitos não poderão, inclusive, se candidatar por problemas na justiça. Sim. E começa a haver aí uma escassez de nomes, inclusive uma especulação de nomes, onde o seu próprio nome começa a sondar aí no cenário regional. Olha, mais que o meu nome, o perfil do bom gestor, da pessoa que, primeiro, tem uma vida limpa, assume uma gestão complexa, como assumir uma prefeitura totalmente quebrada. Betim já foi rica, hoje é um município com uma dívida imensa, quase que impagável, e com sistemas caóticos aqui dentro. Nós já demos uma arrumada muito boa. Renegociamos a dívida previdenciária,
colocamos ela a um nível suportável. Eu, desde janeiro, pago as contribuições. Eram 8 anos que a administração pública não pagava, não contribuía, portanto, gera 600 milhões de dívida. Eu já entrei pagando e reestruturando a dívida, com uma gestão inteligente. O Ministério da Previdência aprovou a nossa proposta e nós vamos agora saneando essa dívida previdencial. Entretanto, esperamos que haja também a formulação de um teto, entendeu? Porque não pode um ente público como a prefeitura pagar, como já chegou a pagar aqui, 60 mil reais, apostilamento, duplo apostilamento, coisa que é absurda. Não se pode se imaginar que uma prefeitura consiga fazer um caixa para pagar privilégio que não existe no mundo inteiro. Agora, repito, perfil de gestores, como é um João Dória, serão facilitados. Mas, entretanto, o João Dória está bem hoje. Não sei daqui a alguns meses, porque a política, falava Magalhães Pinto, é igual nuvem, né? A cada hora tem uma nuvem diferente e nunca se repete a mesma. Agora, entretanto, uma tendência que, a meu ver, vai durar. Tanto... O senhor, como um bom gestor, me enrolou e não respondeu minha pergunta, apesar de não ser sua prioridade. O senhor vem se empenhando discretamente se ressalta nas suas ações sociais, pelo bem-estar de Betim. Mas é inevitável o seu nome no estado de Minas Gerais enquanto eventual nome para o governo de Minas. Apesar de não ser sua prioridade, é uma possibilidade? Olha, eu fico feliz que meu nome seja lembrado, significa que estão administrando bem e ainda estamos só no começo e numa realidade caótica. Nós estamos trazendo a saúde, né, na educação fizemos um plano maravilhoso de resgatar exatamente os meninos que estão hoje excluídos, de inclusão também de deficiente, de tudo. Aqui estão fervilhando, entendendo? A educação é a base da estrutura de uma sociedade. E nós estamos dando, e a saúde também, que nós tínhamos um quadro devastador, já hoje temos um hospital funcionando muito bem, dobramos em 3 meses o número de cirurgia, retiramos fila, e ainda estamos no começo, tem muitas coisas mais a fazer. Mas você fala, se eu... primeiro, não estou em nenhuma campanha. Sim. Não estou em nenhuma campanha. Sim, como eu disse, foi indiretamente, talvez pela ausência de nomes. Como sim, eu nunca fiz campanha nem para prefeito. Chegou num ponto que, tentando encontrar uma boa pessoa, como sempre eu procurei encontrar uma boa pessoa que conduzisse um programa. Porque aqui em Betim, quando eu conduzi campanha, sempre em primeiro lugar tinha um programa, um compromisso. Não é, eu sou o bacana, eu sou bom, entendendo? Sou aí que sou prefeito e depois vou fazer o que eu quero. Eu, toda a minha campanha aqui, fiz 720 reuniões, 720. Era em média 3 durante o dia e 4 à noite. Fim de semana era 16, 17, chegamos a ter 19 num dia. Percorri toda a Betim, conversei praticamente com a população inteira, mostrando na minha frente, olha, eu não sou bacana, eu tenho um programa, esse programa vai ser executado dessa forma, de maneira convincente. Não prometi um emprego, não prometi uma secretaria, e na realidade estou governando sem o critério político. Claro que quem me apoiou, se tem um bom currículo, vai ser analisado com maior cuidado. Eu procurei também atender aí dentro, mas não houve uma partilha, não, te dou uma secretaria para fazer o que você quiser, entendendo? Pelo amor de Deus. Inclusive aqui quem tem alguns que tinham intenções, já estão fora. Porque o senhor não me deu um sim, mas também não me deu um não. Não, tá bom, mas porque uma pergunta que funcionou. Eu não sou candidato a governador, eu lutarei para encontrar um bom candidato a governador, porque também eu sou mineiro, eu quero que Minas, um estado com um potencial como esse, num país que tem um potencial enorme, gigante adormecido, nós estamos aí de braços cruzados, nós temos que trabalhar para que Minas acabe com essa burocracia que é uma maluquice, tem que extirpar, detonar, tá entendendo? E colocar num britador a burocracia que tem. Não serve a nada, só serve a corrupção, entendendo?
Se toda essa burocracia servisse a inibir a corrupção, nós seríamos um país... Eu vou ficar, mais só honesto como do um mundo. bom gestor, tem que ser um bom político. Eu vou ficar com talvez. Sim. A prioridade é Betim. Mas eu fico como um talvez. Não, agora, nós vamos discutir. Agora, eu gostaria de ficar nos bastidores, apoiando um bom governador, encontrar uma pessoa que tenha... Eu vou ter que conversar com o senhor um assunto que dá para mim perder pelo menos de pouco. Vamos falar de esporte? Vamos, aí é bom. Porque eu já apanhei muito aqui na Aí política. E o SADA? O SADA é um dos principais grupos, times de vôlei do mundo. Tricampeão. Tricampeão do mundo, né? Não é moleza. Em 10 anos chegar a isso... O SADA ganhou tudo que disputou. Ganhou tudo. E repetiu essas vitórias, 4 vezes sul-americano, 4 vezes campeão da Superliga. E deu um case, né? Hoje no mundo é reconhecido como um time, o melhor time do planeta. Por que vôlei? Parma tem uma tradição, tem um time bom de vôlei. Tem a tradição. O senhor gosta de vôlei? Gosto, Já jogou? nossa, eu sofro demais. Sofre com vôlei? Eu gosto mais de assistir o jogo dos outros, porque fico menos tenso. Quando estou aí, penso que o time depende da escolha que eu fiz, porque eu entro no time, escolha dos atletas, a montagem dessa máquina de vitórias tem consome também, muito sacrifício, muita consome tensão. muito tempo não, mas consome a minha O senhor fica capacidade falando aí que consome, mas o senhor está entrando agora no futebol americano também. Mas aí o futebol americano, quando você tem uma marca identificada com vitória, com sucesso, com organização, todo mundo quer vir. Agora o Igor de Belo Horizonte veio, queria via Cruzeiro, né, disputar via Cruzeiro. O Cruzeiro não tem a capacidade de absorvê-lo, o SADA Vôlei, a Associação SADA Esporte, abriu as portas para ele, estamos aí, no namoro e dando porque o senhor não aceita ficar numa coisa só não. Se deu certo, a tendência do senhor é continuar seguindo, é natural do seu perfil. E, olha, não tem uma supremacia que não seja, digamos, enfrentada, né? Todo mundo quer derrubar o SADA, no mundo inteiro. Time como o Zen de Kazan, nos últimos 2 mundiais, nós deixamos eles na lona, né? O último 3-0. E se não perdia 3-0, não sei quanto tempo. Um time do petroleiro lá da Sibéria, montaram um time do Sônia, vieram aqui conosco. Virou pesadelo. Nós viramos o pesadelo, entendendo, do vôlei mundial. E depois o nosso é um vôlei bonito, entendeu? Um vôlei arte, um vôlei que as pessoas ficam encantadas. Entra no YouTube, tem milhões de acessos. Eu acho que eu achei o assunto que o senhor gosta de falar mais que política, que o olho do senhor até brilha para falar do vôlei do SADA. Agora o senhor tem uma preocupação enquanto indivíduo muito forte. O senhor, além de vegetariano, o senhor também gosta aí dos ensinamentos orientais, não é isso? Sim, na realidade, sabe, Oriente e Ocidente, os ensinamentos são os mesmos, só que no Oriente ficaram mais detalhistas, mais profundos. A civilização ocidental, também muito mais voltada ao materialismo e ao progresso, perdeu muito, simplificou. Mas dentro da própria religião católica tem o lado mais esotérico, mais profundo, cultivado nos monastérios, e tem aquele, em vez, mais para, né, os praticantes, isso se chama exotérico, ou seja, voltado para fora. Mas todas as religiões têm a mesma matriz. Agora, naquelas orientais, você reencontra até o que tem no cristianismo, muitos aspectos amplificados. Portanto, aprofundado. Não é que você, estudando isso, te afaste do cristianismo, né? Que depois é uma extensão do judaísmo. O judaísmo é uma extensão exatamente são evoluções de uma religião que, por oriental. Pontos aí distorcidos, seguir para outra. O homem é uma coisa divina, em contínua evolução. Nós temos que imaginar que nem sempre fomos assim e nem sempre continuaremos assim. Agora, isso sob o cuidado de vírus, isso a mim me fascina estudar. Agora, coisas. seria um pecado, já que nós estamos falando aí de ensinamentos, ou embora sem falar sobre Betim, que é aí o seu trabalho
que dedica a maior parte do seu tempo atualmente. Agora eu vou fazer uma pergunta bem direta, no bom sentido da palavra. O senhor saiu agora aí de um excelente projeto, que foi o Tops Táxi, né, que o senhor protegeu aí os taxistas da região, inclusive em confronto talvez com a ideologia como a do Uber. O senhor tem outras aí bandeiras para o betinense, o artesanato. O senhor sempre está mostrando coisas da região. O senhor é bairrista? Eu sou prefeito de Betim. Agora, a minha jurisdição é Betim. Eu tenho 420 mil habitantes aqui dentro, que depende da ação do prefeito. E o prefeito tem que agir em favor deles. Agora, eu tenho que defender os meus. Não é que defender os habitantes de Betim tirar dos outros, mas eu tenho que potencializar Betim. Se puder dar primeiro para Betim, é um dever. Agora, eu estou aí, eu sou advogado de Betim, né? Não sou um advogado dos outros, mas eu entendo que se não for bom também para os municípios em volta, se não for bom para Minas Gerais, é uma vitória ilusória, está entendendo? Não é, você não cria o progresso tirando de outros, mas é ampliando o seu potencial. E com Betim crescendo, a região vai crescendo. E nós não estamos em disputa para tirar investimento de um ou de outro. Pode notar isso. Te respondendo ao vegetarianismo, quando você desenvolve determinados conhecimentos, o vegetarianismo vira um prazer e não um peso, né? Quando falar, quando você vai no churrasco, tem alguma dificuldade? Não, eu não... Eu acho que só tem até vantagem, porque o vinagrete ninguém quer. Fica no vinagrete, no arroz ou na farofa. Mas aí você desenvolve, como quem não fuma, já o cheiro do cigarro incomoda. E quando você vira vegetariano, o cheiro da carne te incomoda. Só apenas muda o foco e passa a ter prazer ao invés da carne com a salada. Isso, não. E depois se apura um outro tipo, aí para a saúde faz muito bem. Eu tenho 65 anos e mantenho... Modéstia à parte? Transplantado de fígado, agora eu tive uma hepatite C que me levou a perder o fígado. Consegui tratar também a hepatite C, surgiram remédios para isso. E o transplante me regenerou. Agora, mas eu consegui me recuperar de uma situação muito grave e não morri no meu percurso, acredito, pelo vegetarianismo. Eu andei pesquisando sobre a vida do senhor, não sei se é verdade, mas disse que o senhor tomou a decisão de candidatar-se a prefeito, inclusive nessa quarentena que o senhor fez durante essa transfusão, né, do transplante, que o senhor teve aí um vislumbre de não, eu vou ser prefeito de Betim. É verdade? Não, eu falo, olha, o que me resta de vida, na realidade, que não me pertence, não pertence a Deus, porque eu já teria morrido há muito tempo, e acentuou esse dever que eu tenho de fazer as coisas para o mundo em volta de mim, né? Se eu nasci e estou aqui é para ser bom. Conversar com o senhor é muito fácil. O senhor é muito direto, dá muitas aberturas. Difícil foi quando eu vim para cá, eu falei, eu queria levar para ele uma lembrança em forma de agradecimento. Mas dá o que para uma pessoa que sabe de tudo, conhece tudo e tem tudo? E aí eu lembrei que é um presente que eu gosto muito, e ele está relacionado também ao conhecimento espiritual, onde se fala que o simples é mais. E eu queria dar ao senhor uma lembrança. Muito legal. É um livro que eu estudei ele no mestrado, ele chama O Capital, não sei se o senhor já leu, espero que não. É um livro de Karl Marx. Não. Esse é o Capital do século XXI. O Capital do século XXI. Ele é um best-seller, inclusive ele tem a bandeira eu já ouvi falar, mas da distribuição de renda. Isso, Thomas Piketty. Queria presentear o senhor, agradecer pela recepção e desejar ao senhor aí muitos anos de vida para o senhor pulverizar esses novos ideais aí pelo mundo afora. Muito bom, nós estamos à disposição do progresso, desenvolvimento e, sobretudo, nosso dever é minorar o sofrimento. Eu acho que um político, quando levanta de manhã e bate o pé direito no chão, fala, eu estou aí para minorar o sofrimento em volta de mim. E é isso que nós repetimos igual um mantra aqui dentro. Onde é que mais se sofre? É aí lá que nós temos que ficar mais atentos. Muito obrigado. Obrigado a você, Júnior. Finalizamos mais um programa Entre Linhas e conto com vocês na semana que vem. Tchau.